Oi, gente, aqui é a Júlia E aqui é a Camila. e a gente veio com mais um vídeo para vocês sobre a nossa série de verb tenses, agora com o tempo verbal do passado, aqui no Pet Ensina. Para começar falando sobre o passado, a gente começa pela forma mais simples, que é o past simple. O past simple ele é muito parecido com o present simple. Na forma do present simple, a gente tinha o sujeito, o verbo da frase e o complemento, que seria o objeto. Aqui no past simple, a gente vai ter o sujeito, o verbo também, só que agora na forma passada, mas o complemento da frase. No verbo to be, o verbo ele fica de forma diferente. A gente tinha que o sujeito era I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Agora, no past simple, fica de forma diferente. I was, you were, he, she, it, was, e o resto tudo were de novo. Então, você só usa o was pro I e pro he, she, it. O resto você usa were. E se for um exemplo com outro tipo de verbo, como que funciona? Bom, o verbo ele pode ser regular ou pode ser irregular. Aqui a gente trouxe exemplo de um verbo regular, que é o verbo cook. Os verbos regulares, no passado, você só acrescenta o ed no final deles. Por exemplo, o verbo é cook, no passado ele é cooked. Então, por exemplo, he cooked pasta. I cooked, you cooked, he, she, it cooked. O verbo fica igual para todas as pessoas. O verbo fica igual para todas as pessoas. Se fosse um verbo irregular, por exemplo, think é um verbo irregular. No passado, ele não é thinked com ed, ele é fought. Então, I think, I fought no passado. A forma negativa de você fazer o past simple é só você colocar o verbo auxiliar agora na forma do passado dele também, que seria o did. O verbo auxiliar é o do e o does, mas na forma passada dele, ele é did para tanto he, she, it, quanto todas as outras pessoas. Então, por exemplo, sujeito mais did not, que vai ser o que vai transformar a frase em negativa, mais o verbo, mais o objeto. Como você já está usando o did, que é o verbo auxiliar, então o verbo ele não fica na forma passada dele, ele fica na forma simples dele. Por exemplo, I did not cook. Ou na forma comprimida, I didn't cook. Então eu não posso falar I did not cooked. Não, isso aí é errado. Porque o did, o auxiliar, já está usando a forma passada. Então você não precisa usar a forma passada no verbo também. E para fazer perguntas, como que eu faço? Também é muito simples. Você usa o verbo auxiliar, você passa ele para frente da frase, igual você fazia no present simple. Do I know you, por exemplo? Aqui, a única diferença é que você vai usar o auxiliar na forma passada, que é o did. Did, por exemplo, did you cook pasta last week? De diversas formas. Primeiro de tudo, para falar de uma ação que já aconteceu e já terminou. Por exemplo, I saw a ghost last Friday. Essa ação foi na semana passada, eu vi e acabou, pronto, aconteceu. Por exemplo, também para descrever uma série de eventos que aconteceu no passado. I finished work, walked to the beach and found a nice place to swim. Então, primeiro, isso tudo já aconteceu. Terminei de trabalhar, fui para a praia, e aí eu fui e achei um lugar legal para que eu pudesse nadar. Você pode também expressar hábitos que você tinha no passado. Por exemplo, when I was young, I watched lots of television every day after school. Então, você fazia muito isso no passado. Hoje em dia, você já não tem mais esses hábitos. Ou também, por exemplo, para quando você está usando os stative verbs, que seria o have, que é o ter, on, que também significa ter, be, que é o verbo to be, think, que é o pensar, believe, que é o acreditar, know, saber, dislike, que seria o não gostar de algo, need, que é o precisar, ou, que é tipo assim, oh, I owe you, tipo assim, fico te devendo uma, e wish, que é o querer. Então, he had a small cottage in the woods, por exemplo. Bom, e agora eu vou falar para vocês sobre o past continuous, ou seja, o gerúndio em relação ao passado. Antes, a gente usava no present continuous, era o sujeito, o verbo to be no presente, o verbo do ing e o objeto. Agora, a única diferença é que o verbo to be não vai estar mais no presente, ele vai estar no passado.
como a Camila falou com vocês, é I was, you were, he, she, it was, we were, you were e they were. Então, a única diferença é essa da frase. A gente mantém o verbo mesmo, que significa a ação, com o ing no final. Então, seria I was liking you. Eu estava gostando de você. You were doing homework. He was having a shower. We were having lunch. You were cleaning the house. They were watching TV. Essa é a única diferença mesmo. E aí, aqui nós vamos para a parte negativa. Como expressar o past continuous no negativo. E aí, também, a única diferença é incluir o not entre o verbo to be in the past form e o verbo normal com o ing. Por exemplo, I was not reading a newspaper. Eu não estava lendo um jornal. You were not calling me. Você não estava me ligando. A única diferença é essa. É uma forma bem simples. She was not dancing. We were not doing anything. You were not traveling. They were not writing a book. Eles não estavam escrevendo um livro. E aí agora, para a gente poder fazer uma pergunta no gerúndio, a diferença é que você pega o verbo auxiliar, que nesse caso é o verb to be, e você leva ele para o início da frase. Was I speaking too loud? Eu estava falando muito alto? Were you calling me? Was it dancing? Were we bothering you? Were you traveling? Were they writing a book? Bom, quando que a gente aplica o past continuous? Quando a gente quer descrever ações que estavam acontecendo paralelamente. Por exemplo, while I was washing the dishes, I heard a loud noise. Ou seja, enquanto eu estava lavando a louça, eu escutei um barulho muito alto. To describe what someone was doing at a particular point in the past. Ou seja, quando você está contando uma história e aí você quer explicar o que uma pessoa estava fazendo no momento. Contínuo mesmo, igual o gerúndio que a gente usa no português. I was working in the garden all day yesterday. Eu estava trabalhando no jardim o dia inteiro ontem. Ou seja, ontem o dia inteiro, melhor, né? To express interrupted actions in the past. I was driving to work when I crashed my car. Eu estava dirigindo para o serviço quando eu bati o meu carro. To describe repetition and irritation. He was complaining in class. Ele estava reclamando durante a aula. E agora voltando aos perfect, né? Que, como eu disse na última aula, é o temido da galera, né? A gente vai falar agora um pouquinho do past perfect. Como que a gente usa o past perfect? Bem, ele é muito parecido também com o present perfect, só que agora no passado. Primeiro você tem o sujeito, depois você tem o verbo have, igual a gente tinha no present perfect, só que ele também vai estar na forma passada. Então ele é o had. Para o present perfect, a gente tinha have ou has. O has a gente usava para he, she, it. Aqui não, a gente tem o had para todas as pessoas da frase. E depois disso a gente tem o verbo no past participle, que é aquela listinha que a gente deixou no último vídeo que a gente postou. Então, por exemplo, she had met him before the party. Então, é uma ação que aconteceu antes daquela outra ação. Então, tipo assim, aconteceu uma festa, mas ela já conhecia ele antes da festa, entendeu? Então, é uma ação que já tinha acontecido antes daquela outra ação. E para fazer uma negativa da frase? Bom, para fazer uma negativa é só a gente acrescentar o not depois do had, igual a gente fazia no present perfect. Por exemplo, she had not met him before the party. Então, é importante frisar que o met, ele é o past participle do meet. Então, ou seja, o meet, que é o verbo conhecer, ele é um verbo irregular. Ele não fica meted com um ed no final. Isso aí não existe. Ele é meet, na forma normal dele, met no past simple e met também no past participle, que é a forma que a gente usa aqui. Para fazer uma pergunta, como que a gente faz? Bom, para fazer uma pergunta, a gente só passa o had para frente e deixa da mesma forma, o sujeito e depois o verbo no past participle. Por exemplo, had she met him before the party? E quando que a gente usa o past perfect? Bom, o past perfect
é igual eu falei ali no primeiro exemplo, a gente usa para descrever uma ação que ela finalizou antes de uma outra ação passada acontecer, que foi o She had met him before the party. Aqui a gente tem Richard had gone out when his wife arrived in the office. A gente também usa ele para descrever uma ação que aconteceu antes de um específico momento no passado. Por exemplo, Christine had never been to an opera until last night. Então, antes de ontem, que é um tempo específico no passado. Ou, por exemplo, eu nunca estive na Alemanha antes do último Natal, por exemplo, antes do último verão. Então, isso também seria um exemplo. A gente também usa o past perfect para descrever uma causa ou um efeito que ele teve em alguma coisa do passado. Por exemplo, I got stuck in traffic because, que é o que é o motivo pelo qual, né? Então, está descrevendo uma causa ou um evento. There had been an accident. E também para enfatizar um resultado ou uma atividade que aconteceu no passado. Por exemplo, I had been to London twice by the time I got a job in New York. Bom, e para a gente falar agora sobre o Past Perfect Continuous, e é o quê? O que ele significa? Ele significa uma ação contínua num passado antes de outro passado, um passado mais distante. Então, a gente mantém a mesma forma dele, que a gente já tinha antes, que é o sujeito, o verbo had, para todas as formas verbais, lembrando que é had, o been, que é o verbo to be, no particípio, que também mantém para todas as formas verbais, e aí o verbo, que significa a ação, ele vai ser adicionado um ing no final. Então, por exemplo, para uma afirmação positiva, I had been working at the company for 5 years when I got the promotion. Então, o que é? Eu já estava trabalhando na empresa por 5 anos quando eu ganhei uma promoção. Então, quando eu ganhei uma promoção, é um passado. Só que um passado mais anterior a ele significa, por 5 anos atrás, ele já estava trabalhando na companhia. E aí, agora, para a gente poder expressar a parte negativa, é só a gente adicionar um not. Ou seja, o sujeito mais o had not, ou, por forma contraída, hadn't, mais o been e o verbo no ing. Aí seria, he had not been doing his work lately. Ele não tem feito o seu trabalho ultimamente. E aí, para a pergunta, é só inverter. A gente leva o verbo auxiliar had para o início da frase antes do sujeito. Então, tem o had, o sujeito, o verbo to be no particípio passado, been, e o verbo com o ing. Então, nosso exemplo é, had Martha been walking every day like she said she would before she broke her leg? Ou seja, a Marta estava caminhando todos os dias, como ela disse, antes de ter quebrado a perna? E aí, o que isso quer dizer? É que ela disse que quebrou a perna, só que antes disso, ela estava caminhando todos os dias. É um passado mais passado. E aí, quanto que a gente aplica o Past Perfect Continuous? E é, to describe a past action already started and continued up to another action or time in the past. É o que eu falei antes, para descrever uma ação que começou e continuou no passado antes desse passado. The boys had been playing soccer for about an hour when it started to rain. Ou seja, começou a chover, mas antes de ter começado a chover, eles estavam jogando futebol por mais ou menos uma hora. To express the duration before something in the past. Richard needed a holiday because she had been working hard for 6 months. Ou seja, o Richard precisava de férias porque ele já estava trabalhando duro por 6 meses. Então, pessoal, é isso. Nós ficamos aqui com a nossa segunda aula sobre os past tenses. Se vocês quiserem mais, deixem aqui nos comentários. Mande uma mensagem para a gente, que a gente está aqui para ajudar vocês. E fiquem ligados no nosso próximo vídeo, que são sobre os future tenses. Tchauzinho! Tchau, galera! Bye.